Olá, querida, eu sou o pastor Jean Oliveira e nós vamos começar mais uma aula do nosso curso gratuito de teologia. E desde já, no início desta aula, já quero te pedir, clique aí no botãozinho vermelho de se inscrever, para você se inscrever aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber as próximas aulas quando eu postar, e se você gostar, deixa aí também o teu joinha, o teu like, tá bom? Então vamos lá, nós vamos estudar hoje o nível Master, a disciplina é Angelologia, e hoje nós vamos estudar a aula de número 23, que é a última aula. A aula 23 é a respeito dos demônios, a última aula da matéria da disciplina Angelologia. Então, muito bem, vamos lá. O versículo inicial está em Marcos, capítulo 6, versos 12 e 13, que diz assim: E saindo eles, pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Olha só, aqui o Senhor Jesus envia os discípulos, envia os discípulos na missão, e Jesus dá autoridade para que eles expulsassem demônios. Aqui no Evangelho de Marcos mesmo, no capítulo de número 6, no versículo de número 7, está escrito assim: chamou a si os 12, Marcos 6, 7. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Olha só, Jesus enviou os discípulos em missão. Mas muito bem, a aula de hoje nós vamos tratar a respeito dos demônios. Quem são os demônios? São os anjos caídos que caíram junto com Satanás, que foram lançados fora da presença de Deus, perderam o lugar da habitação junto com o Senhor. Lembrando que nós já estudamos em aulas anteriores, sobre a hierarquia dos anjos de Deus, os anjos bons, estudamos sobre arcanjo, querubim, serafim. Do mesmo jeito que Deus tem uma organização hierárquica, de adoração e tudo mais, do mesmo jeito Satanás, que em tudo quer imitar a Deus, ele também faz. Então o reino das trevas funciona também de maneira organizada. Tem Satanás, comanda tudo, e abaixo dele a Escritura mostra que há, por exemplo, demônios territoriais. Lá no livro do profeta Daniel, quando Deus envia o anjo Gabriel para levar a mensagem, Daniel, a revelação, o entendimento da revelação que Daniel havia tido, o texto diz que o príncipe da Pérsia deteve Gabriel por 21 dias, teve que vir Miguel dar um reforço para o anjo Gabriel, para que ele pudesse chegar e entregar a mensagem ao profeta Daniel. Quem era esse príncipe da Pérsia? Não está se falando de um rei, de um homem, está se falando de um demônio, de uma potestade, um demônio que governava toda a Pérsia. Então os demônios, eles são organizados em hierarquia. Então tem lá, imagina um exército, A hierarquia do exército, salvo engano, me desculpe aí os militares, eu não sei corretamente, mas vamos lá. Começa do soldado, depois vai cabo, sargento, tenente, capitão, coronel, major, e até comandante, até chegar em general. Não sei bem se é essa, os graus, enfim, mas só para você entender o exemplo, Então, à medida que aumenta a hierarquia, aumenta também o poder do respectivo demônio. Lembrando que os Satanás e os demônios, eles têm algum poder, eles não têm todo o poder. Anjos têm poder, não tem todo. O único ser de todo o universo que tem todo o poder é Deus, O próprio Senhor Jesus também diz, antes de subir aos céus, me dado todo o poder nos céus e na terra. Então Deus tem todo o poder. Mas muito bem, o reino das trevas, como Satanás em tudo imita Deus, funciona também de maneira organizada. Os demônios de maior autoridade comandam nações, territórios, governos, influências. Os demônios de maior autoridade, maior influência, eles influenciam os homens que têm maior poder. Então os demônios de maior autoridade vão estar na sede dos governos, na sede dos governos das nações do mundo e assim por diante, em Brasília, em Washington, na Casa Branca, no Palácio de Buckingham, nas Nações Unidas e assim por diante. À medida que aumenta o grau, aumenta também a influência. Mas existem os demônios, como é que a gente pode dizer? Aqueles que são chamados soldados rasos. Lembrando também, é de suma importância compreender o texto que diz lá na 1 de João 3, no verso 8, 1 de João 3, versículo de número 8, a parte final,
diz o seguinte, ó, 1 de João 3, verso 8, a parte final. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras das trevas. Satanás e seus demônios foram lançados fora da presença de Deus e eles estavam aqui na terra, não é? Tanto é que no livro de Jó, no Jó capítulo 1, versículo 7, então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e de passear por ela. É óbvio, amados, que Deus sabe tudo, Ele é onisciente, Ele é onipresente, a pergunta é feita para que fosse registrado aqui. Então Satanás anda rodeando a terra, e não só Satanás, os demônios. E Satanás ainda tem permissão de ir até onde Deus está. Lembrando que lá em Apocalipse 12 também diz que ele vai dia e noite diante de Deus nos acusar. Então, muito bem, ele anda aqui rodeando a terra procurando, né, quem dê brecha para que ele entre. Na perspectiva do Antigo Testamento, nós não temos uma revelação, nós não temos um entendimento completo como é que Satanás age. Um dos livros que mais falam a respeito dessa atuação maligna de Satanás e seus demônios é aqui no livro de Jó. Não é? Inclusive aqui no livro de Jó, com a permissão de Deus, Satanás vai fazer várias coisas e mostra aqui o poder de Satanás de influência. Não é? Aqui no capítulo 1 ainda do livro de Jó, o texto diz que o inimigo influencia os sabeus para vir e tomar aquilo que era de Jó. Satanás faz vir o vendaval e derrubar a casa dos filhos de Jó e mata todos. E não só aqui no livro de Jó, nós encontramos também em outros lugares a influência maligna. Por exemplo, 1 Samuel 16, quando Davi é ungido rei, o Espírito Santo sai de Saul, porque era rebelde, desobediente, enfim, e o texto diz que Deus permite que viesse o espírito mau. Vamos ler o texto aqui, para não ficar nas minhas palavras. 1 Samuel, capítulo 16, no verso 14, assim, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Ele era rebelde, desobediente, ele entristeceu, ele apagou o Espírito Santo, ele não queria mais o Espírito Santo na vida dele. E diz assim, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Não é que Deus enviou um demônio para atormentá-lo. Deus, quando o Espírito Santo sai de Saul, Deus permite que os demônios venham. Os demônios vêm. Então, Satanás, os demônios começam a agir aqui atormentando o rei Saul. E você conhece a sequência da história, né? Só você ler aqui, Davi é chamado, Davi toca a harpa, os demônios saem. O salmista, né, o próprio Davi, vai dizer que Deus habita em meus louvores. Quando ele louvava, ele cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo tomava conta do ambiente, né, e os demônios saíam, onde a presença de Deus está, os demônios saem. No Antigo Testamento, lembrando, a gente não tem uma revelação assim clara como os demônios agem. Em outro momento, por exemplo, aqui mesmo em 1 Samuel, no capítulo 28, o rei Saul, que anteriormente havia banido adivinhos, feiticeiros do reino, ele, como não tem mais o Espírito Santo, ele persegue Davi, quer matar Davi, enfim, depois você lê aqui o contexto, né, de 1 Samuel, do 16 em diante, mas no capítulo 28 ele vai consultar uma feiticeira, uma adivinhante, e a feiticeira, ela invoca espíritos malignos. Olha o que diz aqui no versículo 13, 1 Samuel 28, 13. E o rei lhe disse, não temas, porém o que é que vês? Então a mulher disse a Saul, vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse, como é a sua figura? E disse ela, vem subindo um homem ancião que está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Olha só, entendendo Saul que era Samuel. Não era Samuel coisa nenhuma, era um demônio. Primeiro que em Deuteronômio 18, né, o texto é claro em dizer que Deus proíbe o seu povo de consultar os mortos. E era o que Saul estava fazendo. Diz para adivinhar, eu quero falar com Samuel, você tem que fazer ele subir. Então, um demônio se passando por Samuel vai falar com Saul e o demônio ainda vai dizer, amanhã você vai estar aqui comigo. E foi o que de fato aconteceu, né? No outro dia, os filisteus apertaram a batalha e o Saul se matou. Olha só que coisa. Nós vemos aqui deixa eu citar um outro texto, citei aqui já o Saul, citei aqui no livro de Jó, e deixa eu citar um outro texto, que é aqui no primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 21, que fala também da atuação, aqui vai falar, no caso, da atuação do próprio Satanás, né? 1 Crônicas 21, diz assim, verso 1, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Na King James diz, então Satã, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. Vamos entender aqui a situação. Satanás, ele trabalha muito com a questão do ego,
né? Já citamos em aulas anteriores o texto lá de Isaías 14, né? O eu, o ego, eu sou, eu faço, eu aconteço. Então aqui Satanás incitou Davi a contar, numerar a quantidade de guerreiros que ele tinha. Ele vai incitar, vai dizer, Davi, você é o cara. E se você ler 1 Samuel aqui, 1 Crônicas, 1 Samuel, Davi vai ter várias vitórias, né? Ele vai ser aclamado rei sobre todo Israel, vai ser muito honrado, Deus vai o honrar. Só que Davi se permite ser incitado pelo diabo para numerar o povo. E aquilo diante de Deus era um pecado, porque Deus havia prometido a Abraão que a descendência dele seria numerosa como a areia da praia, como as estrelas que estão no céu. Tanto é que se você ler aqui os versículos seguintes, né, ele deu essa ordem a Joabe, que era o general, o Joabe até refutou, mas diz o texto que a palavra do rei, versículo 4, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Satanás incitou Davi, você é o cara, você é o rei, você tem um exército numeroso, você é poderoso, e isso é perigoso, queridos. O diabo trabalha muito para inflar o ego, isso é muito perigoso, porque Jesus nos ensina a ser mansos e humildes. Por mais que Deus te honre você, por exemplo, se você exerce uma função ministerial, um cargo ministerial, por mais que Deus honre você no ministério ou no teu trabalho, não é? na atividade que você desenvolve, em qualquer outra área, por mais que Deus lhe honre, tenha cuidado com o ego, tenha cuidado, eu sou, eu faço, eu aconteço, isso é muito perigoso. Tenha muito cuidado com isso, sempre atribua toda a honra e toda a glória ao Senhor. Tenha cuidado com o coração, tenha cuidado. Lá em Jeremias 17 o texto diz que o nosso coração é enganoso, então nós temos que ter cuidado. O diabo trabalha para inflar o ego. Davi caiu, e olha que Davi era homem segundo o coração de Deus, né? Caiu nessa cilada do maligno. Por isso que Paulo vai dizer lá na frente, não é? Que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Em Efésios 6, no versículo 12, ele fala das astutas ciladas do diabo. Olha só, Efésios 6:11, revesti-os de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o diabo preparou uma cilada para o Davi, e o Davi acabou caindo, não é? Diz para o Joabe, quem manda aqui sou eu quero que conte, vai contar, e acabou. O Joabe não teve outra alternativa, o general foi lá e contou, não é? Contou e voltou com a conta, falou, rei, você tem 1.100.000 homens, um exército gigantesco, né, minha gente? Há 3.000 anos atrás, Israel, que é um país desse tamanho, se você comparar com a nossa nação, com o Brasil, Israel é menor que o menor estado do país, que é Sergipe, em termos de território. Naquela época, Davi tinha 1.100.000 homens. Se você parar para pensar que hoje, 2020, se você parar para comparar que o nosso exército hoje, o exército brasileiro, conta com 220.000 homens e Davi há 3.000 anos atrás já tinha 1.100.000 homens, era muita coisa, era muita gente. Não é? E se você continuar aqui a leitura, você vai ver que o versículo 7, né? 1 Crônicas 21:7, e esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel, e veio a mortandade. Continua aqui a história, né? A leitura, enfim, aí Davi depois ora a Deus, né? Ele admite a sua culpa, a sua responsabilidade, ora a Deus no Monte Moriá, apresenta o sacrifício, enfim, mas ele caiu na cilada do diabo, e do mesmo jeito que o diabo fazia no passado, ele faz hoje. A diferença é que, na perspectiva do Antigo Testamento, eles não tinham a revelação que nós temos hoje. Lembrando o texto que citei há pouco, 1 de João 1, 1 de João 3, verso 8, Jesus veio para desfazer as obras do diabo, para desmascarar, para colocar as claras, não é? Então, no Novo Testamento, voltando lá no texto de Marcos, que foi o início, né, da aula aqui, da leitura, Jesus chama os discípulos e dá poder para eles. Marcos 6:7. Chamou-se os 12, começou a enviá-los de dois em dois e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Deu-lhes poder, autoridade, né, para expulsar os demônios. Versículo 13. E expulsavam muitos demônios. Eles receberam a autoridade da palavra de Jesus. Aqui no texto de Lucas capítulo 10, né, eles voltam de missão. Lucas 10:17 diz assim, e aqui já não é mais só os 12, né, o tempo já passou, Jesus já envia 70 discípulos de dois em dois, mas o contexto é o mesmo, né? E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aquilo ali era inédito,
porque no tempo do Antigo Testamento não havia isso, não havia, não é, essa autoridade sobre demônios, não se sabia de maneira assim clara como era a atuação demoníaca. E um caso aqui no tempo de Jesus que vai deixar bem claro o que os demônios fazem na vida de uma pessoa é o texto que fala a respeito do endemoniado gadareno. Aqui na apostila fala aqui, né, do gadareno, que tem nos evangelhos, né? Esse gadareno, ele vivia nu, vivia em sepulcros, tá aqui, você pode ler página 2 em diante da apostila, e os demônios que haviam nele eram uma multidão, não é? Era uma multidão. Lá em Marcos 5, deixa eu ler aqui o texto para você, aqui na apostila tem a citação do Evangelho Reunido, do pastor João Ribe Palharim, que você pode baixar, se você tiver o Evangelho Reunido, você pode estudar, se não, você pode baixar das plataformas digitais, do aplicativo dos Pregadores do Telhado, né? Você pode baixar gratuitamente o Evangelho Reunido, o livro Jesus, quando não dá mais, você baixa em PDF gratuitamente, tá? Mas muito bem, vamos aqui, Marcos capítulo 5, o versículo de número 9 diz assim: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Amados, aqui só um parênteses, esta é a única vez no Evangelho que Jesus vai perguntar nome de demônio, a única. Jesus não ficava batendo papo com o demônio, os discípulos também não ficavam batendo papo com o demônio, ninguém ficava fazendo entrevista, qual o teu nome, de onde você é, quem te mandou, o que você está fazendo, isso e aquilo tudo. Eles não ficavam fazendo isso, não. Por que Jesus, nesta ocasião, perguntou qual era o nome do demônio? Para mostrar para os discípulos, para os 12 e também para nós, é claro, que diversos demônios podem habitar um só corpo. Não é? A física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Só que demônio é espírito. Então diversos demônios habitam o mesmo corpo. Quando esse demônio responde aqui, não é? Responde, legião meu nome, no versículo 9, por analogia, no tempo de Jesus, haviam legiões de soldados romanos. Uma legião de soldados romanos era composta por 6.000 soldados, sob o comando de um general. Roma tinha diversas legiões, né? Diversas, espalhadas pelo reino inteiro. Então, por analogia, eram 6.000 demônios na vida desse homem. E esse homem tinha uma força descomunal, que nem correntes e grilhões prendiam esse homem, ele quebrava tudo, né? Não sei se você já viu uma pessoa endemoniada, possessa, ela fica com a força, ela pode ser uma pessoa franzina fisicamente, né? De pouca força, mas quando ela está possessa de demônio, ela fica com a força descomunal, que são os demônios. Esse gadareno aqui, ele vivia nu e vivia nos sepulcros, ou seja, no cemitério, todo ensanguentado, todo cortado, machucado, porque ali era como que se Satanás estivesse dizendo de maneira clara, o meu triunfo sobre a vida, né, a morte. Não é? O cemitério representa o quê? Representa a morte, um lugar de morte. O camarada vivia lá. E eu já vi, né, pleno século XXI, testemunhos de gente dizendo que quando era do diabo, né, eu já vi testemunho de ex-macumbeiro, enfim, dizendo que Satanás chegou ao ponto de fazer a pessoa ir no cemitério, desenterrar um corpo para pegar ali a carne, comer os miolos, ou até mesmo ter relações sexuais com defuntos, enfim. E já vi gente contar testemunho. Quando era corpo de crente, a própria entidade dizia, esse aqui não, esse aqui você não pode tocar não. Olha só, o homem de Deus, a mulher de Deus, até o corpo, os restos mortais, Deus guarda. Olha só. Mas muito bem, esse gadareno aqui, Satanás, os demônios arrebentaram a vida dele. Arrebentaram. Aí Jesus foi lá e expulsou, né? Os demônios perguntaram se podiam entrar nos porcos, Jesus permite, porque o porco, né, pela lei de Moisés, era considerado um animal imundo, impuro. Aqui na apostila tem o comentário do Evangelho Reunido, né, aquele lugar, Gadara, aquela região, Decápolis, era um complexo de 10 cidades, uma micro-região, era habitado por povos pagãos, né, povos que não adoravam ao Deus de Israel, e eles faziam diversas artes mágicas e tudo mais, né? Tem as referências aqui na apostila, né? Tem as referências aqui lá do livro de Reis e tudo mais. Então eles não seguiam a palavra de Deus, eles cultuavam a outros deuses, ou seja, a demônios.
a demônios. Então, Jesus liberta esse homem. E esse homem que estava com a vida destruída vai se tornar, não é um evangelista. Jesus disse para ele, versículo 19, Marcos 5,19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. Olha só, o homem que era possesso, que era endemoniado, se tornou um evangelista, se tornou um missionário, né? Foi evangelizar, e ele não foi só para a família dele, ele foi para Decápolis. O texto diz, não é, que no versículo 20, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis, ou seja, na região das 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Imagina o testemunho desse camarada: olha, eu vivia nu, me cortando, parecia um lobisomem, uivava de noite, os demônios me possuíam e tal, mas Jesus chegou, me libertou, transformou minha vida. Olha que coisa maravilhosa. Mas Jesus nos dá, né, já na perspectiva do Novo Testamento, a Escritura mostra como os demônios agem. E também Jesus nos dá poder e autoridade para combater os demônios. Lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo de número 19, o Senhor Jesus disse assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha só, vou ler de novo. Preste atenção e creia, tome posse, deixe essa palavra entrar no teu coração. Eis que vos dou poder, algumas traduções dizem autoridade, para pisar serpentes e escorpiões. Quem é a serpente lá, desde o Éden? É Satanás. Aqui Jesus está falando dos demônios, independente da hierarquia satânica, demoníaca. E toda a força do inimigo. Pode se levantar Satanás com todos os demônios, com o inferno inteiro, e nada vos fará dano algum. Agora, querido, querida, essa autoridade delegada, para nós vivermos, nós temos que fazer também a nossa parte. Entenda algo importantíssimo que muito crente ainda não entendeu, por isso não exerce essa autoridade. Lembre-se de algo: santidade gera autoridade. A responsabilidade de ter intimidade com Deus é nossa. É nossa. Nós temos que orar, jejuar, nos consagrar, não é? Louvar a Deus, ter intimidade, porque a intimidade gera santidade e a santidade gera autoridade. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, vou lhe demonstrar isso aqui na prática. Marcos 9, houve um caso de um jovem, né? Possesso de demônio, o demônio jogava na água, jogava no fogo, e os discípulos não conseguiram expulsar. Os discípulos não conseguiram. E Jesus viu aquela situação toda, aquela aglomeração, Jesus traz ele para cá. E aí Jesus vai lá e expulsa o demônio. Marcos 9, versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Olha só, o demônio saiu. Foi embora. Jesus expulsou o demônio. Muito bem. Versículo 28. Aí Jesus vai para casa com os discípulos. Verso 28. Marcos 9, 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? Por que os discípulos vão perguntar isso, minha gente? Porque eles expulsavam outros demônios, não é? Lembra que eu te falei de uma hierarquia? Os demônios que os discípulos expulsavam era aquele soldado raso, que está lá começando. Esse demônio aqui já não é mais um soldado raso. Esse aqui em particular já tem uma autoridade maior em relação aos demônios comuns. Por que os discípulos não conseguiram? Porque eles não tinham ainda essa autoridade que Jesus tem. Aí Jesus vai explicar como é que eles podem ter, como é que os discípulos podem ter essa mesma autoridade que o Senhor Jesus tinha. Continuando aqui, agora verso 29. E disse-lhes: essa casta de demônio não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Agora, vamos entender aqui. Jesus orou por acaso para que o demônio saísse? Não, minha gente, Jesus deu uma ordem: saia. E o demônio saiu. O que é então que Jesus quer dizer? Quando ele diz essa casta de demônios, não era só um, era mais de um, e demônios poderosos, não pode sair com coisa a não ser com jejum e oração, ou seja, vocês, os discípulos, é o que Jesus estava dizendo para eles e também para nós temos que ter a nossa vida de jejum e oração.
Nós temos que ter a nossa consagração pessoal, particular, a nossa intimidade com Deus, o nosso devocional. Jesus orava sempre, minha gente, ele vivia orando. Ele é Deus, né? Mas ele veio na terra como homem e veio nos dar o exemplo, né? O João 13 ele deixa de maneira clara, diz de maneira clara: eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, façais vós também. Então, para termos essa mesma autoridade sobre os demônios, nós temos que ter a nossa consagração. Quanto mais consagrado, quanto mais íntimo de Deus, mais santos seremos, né? Quanto mais santidade, mais autoridade. Pode se levantar os demônios, tudo que for, nós temos poder e autoridade para repreender. Nós temos poder e autoridade para repreender. Agora, se o cristão, camarada, a pessoa não ora, não jejua, não se consagra, meu amigo, Satanás vai pintar e bordar na vida dessa pessoa. Agora, ainda que o inimigo esteja agindo, se você assumir a sua parte, a sua responsabilidade, jejuar, orar, se consagrar, buscar, tome posse, você vai ter autoridade, poder e vai repreender todo o mal da tua vida, da tua casa, dos teus negócios, e o Senhor vai te usar e vai te dar discernimento, não é, para expulsar até da vida dos que estão à tua volta, por onde você for. Comece a entender isso, tomar posse dessa palavra. Lá no livro de Atos, vamos aqui, Atos 16, Paulo e Silas, Timóteo e Lucas estavam em Filipos, estavam indo para o rio Gangites orar. Olha o que diz aqui o texto, Atos 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Lembrando que isso, biblicamente, minha gente, é pecado, não é? Está lá em Deuteronômio 18. E antes que alguém me pergunte assim: pastor, mas peraí, isso não é coisa da lei, do Antigo Testamento? Queridos, a palavra de Deus é uma só, o entendimento e a interpretação tem que ser correta e adequada. A revelação de Deus ela é progressiva, do Antigo para o Novo Testamento. Jesus aboliu o aspecto cerimonial da lei, ou seja, não precisa mais fazer sacrifícios, porque ele fez um único sacrifício, mas aquilo que traz de conceito, contexto, orientação espiritual, moral, nós temos que continuar assim. Nós temos que aplicar. Deus proíbe, não é, constar os mortos, adivinhadores, prognosticadores, e tem muita gente, um parênteses aqui, jogo de Mega Sena, aqui no Rio Grande do Norte tem um tal de Natal Cap, não é? E pelo país inteiro, eu acredito que você já ouviu falar em Telecena, não é? O que são esses jogos? É prever o futuro, é adivinhação. Deus proíbe isso, querido, querida. Então, se você faz isso, deixa de fazer, se arrependa, né? Olha como o inimigo é sujo. Até gente que joga na Mega Sena diz assim: vou fazer uma fezinha. Fezinha? Que negócio é esse? Tentar prever um resultado futuro incerto? Isso é adivinhação. Mas voltando aqui, essa moça tinha um espírito de adivinhação, era um demônio. Verso 17, Atos 16, 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. Olha só, o Espírito Santo deu discernimento a Paulo, e ele compreendeu que ali não era uma moça em si, era um demônio. Por mais que estivesse dizendo a verdade, ela estava usando aquilo como pretexto, não é, para ganhar mais dinheiro. Por quê? As pessoas iam ver: olha, adivinhou que esses homens aí são pregadores do Evangelho, pregam o Deus Altíssimo, ela é uma grande adivinha. A segunda intenção era essa. E Paulo, né, com a autoridade do Espírito Santo, ordenou ao espírito imundo que saísse, e o texto diz: na mesma hora saiu. Verso 19, na mesma hora saiu. Ainda aqui no livro de Atos, no capítulo 19, olha a importância de se ter a intimidade, a santidade, ter a autoridade. Aqui em Atos 19, vou ler a partir do versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Deus estava usando. Paulo aqui está em Éfeso, né, um dos berços do paganismo,
do mundo antigo, havia em Éfeso um templo da deusa Diana. Esse templo, para você ter uma ideia, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Depois você pesquisa aí na internet a respeito disso, né? Era gigantesco, as colunas de mármore, era um templo fenomenal. Para você ter uma ideia, havia até sindicato de artífices, de gente que fabricava imagens da deusa Diana, do templo da deusa Diana. Era uma construção gigantesca, monumental. Mas muito bem, o Espírito Santo estava usando Paulo de maneira poderosa. Expulsava demônios, curava enfermos, algo maravilhoso. Aí os versículos seguintes diz que alguns judeus, deixa eu ler o versículo 13, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno e disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Olha só. E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Olha só. Esses judeus ambulantes aqui, na realidade, minha gente, eles ganhavam dinheiro como exorcistas. Lembrando que a obra de Deus não se faz por dinheiro, né? Lembrando que o poder de Deus não é dado por dinheiro. Isso o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus, aliás, né? Mateus capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: de graça recebei, de graça dai. Deixa eu ler o versículo 8 completo: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. É de graça, né? É de graça. No tempo de Pedro, aqui em Atos também, vão querer, em Samaria, né? Vão querer pagar para isso, e Pedro diz: teu dinheiro seja para ti por maldição. É de graça. Mas continuando aqui, eles quiseram expulsar demônios aqui em Atos 19, só que eles não tinham autoridade. Eles, em nome de Jesus que esse Paulo prega, saia. O demônio disse: eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vocês? Vocês não têm autoridade nenhuma. Uma pessoa que não tem autoridade sobre demônios vai levar um couro do inimigo, vai levar um couro. E querido, querida, Deus quer que eu e você tenhamos intimidade, autoridade, intimidade e santidade, intimidade com o Senhor, para que essa promessa que Jesus fez se cumpra na sua vida, nas nossas vidas, né? Marcos 16, verso 17, para terminar, diz assim: e esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Este sinal tem que acontecer na tua vida também. Agora, para ele acontecer, você tem que fazer a tua parte, né? Que é orar, jejuar, se consagrar, ter intimidade com o Senhor, e aí demônio nenhum vai ter vez na tua vida, na tua casa, na tua família, tá bom? Que nós vamos ficando por aqui. Espero que esta aula tenha te ajudado, contribuído para o teu crescimento espiritual, para o teu conhecimento bíblico. Tome posse dessa autoridade que o Senhor Jesus te deu, tá bom? E eu te peço, se você gostou, deixa aí o teu joinha, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative as notificações para receber as próximas aulas quando eu postar. Deixa aí o teu like, eu gostei. Se você gostou também, deixa aí um comentário que gostou. E eu te peço também, se torne um pregador do telhado, nos ajude com essa obra. Assista agora esse importante comunicado a respeito dos pregadores do telhado, tá bom? Deus te abençoe e viva o Senhor Jesus. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. Os pregadores do telhado são aqueles que contribuem com essa obra para que esse curso de teologia, esse curso gratuito de teologia aconteça. Você também é nosso convidado a se tornar um pregador do telhado. São aqueles que fazem doações, não é? Você pode doar depositando a tua oferta no Banco Bradesco, agência 1074, conta 35333, dígito 7. Vou repetir, agência 1074, conta 35333, dígito 7, isso no Banco Bradesco. Você também pode contribuir através do Banco Itaú. No Banco Itaú, agência 0355, a conta é 07777, dígito 7. Vou repetir, no Banco Itaú, agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7. Se você precisar, o CNPJ da Paz e Vida é, anote aí, 52844-412, 1000 ao contrário, 01. Vou repetir, o CNPJ da Comunidade Cristã Paz e Vida,
52-844-412 e ou ao contrário, a Escola Superior de Teologia João Henrique Palharim é mantida pela comunidade cristã Paz e Vida. Então, torne-se um pregador do telhado. Hoje é muito fácil, né? Você tem aí um celular, um notebook, um tablet, está aí na tua mão, você pode fazer a doação, pode contribuir, e eu tenho plena certeza que o Senhor nosso Deus vai te recompensar abundantemente. Amém?